Bem-vindo ao canal e Audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde compartilhamos audiolivros exclusivos. Acesse odyssey.com/audiolivro. Olá e boas-vindas a mais uma exploração. Hoje a gente vai dissecar um fenômeno literário que, olha, tem gerado debates bem acalorados pela internet afora. O thriller psicológico O Namorado, da autora best-seller Freida McFadden. Essa é daquelas obras que dividem opiniões de verdade, sendo intensamente amada por uns e totalmente criticada por outros. E a ideia aqui não é tomar partido de nenhum lado, tá? A gente vai analisar bem de perto a estrutura dessa história, os temas centrais e, principalmente, as reações super fortes e até hilárias que ela despertou na comunidade de leitores. Vamos entender juntos o que funciona, o que falha feio e por que, no fim das contas, todo mundo simplesmente não consegue parar de falar sobre essa trama. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos fundamentais. Primeiro, a gente dá uma olhada no enredo e na narrativa dupla. Depois, partimos para a anatomia da obsessão. Em terceiro, a falta de lógica e realismo, que deu muito o que falar. No quarto ponto, os finais controversos e as expectativas frustradas. E para fechar, os ecos de outros thrillers famosos que aparecem por lá. Começando logo pelo nosso ponto número 1, o enredo e a narrativa dupla, ou como o livro tenta construir o suspense através do tempo. Para tentar prender logo a nossa atenção, a autora usa um mecanismo clássico e super comum em thrillers, que é a alternância de linhas do tempo. De um lado, a gente tem o presente com a protagonista, a Sydney. Ela está lá em Manhattan, navegando pelo app de namoro Cint, lidando com toda aquela pressão romântica moderna e sabe como é tentando evitar um serial killer que está solto por aí. Do outro lado, a gente volta no tempo e acompanha o passado do Tom. Aí já entra toda aquela angústia típica de adolescente, um pai abusivo e um romance bem sombrio e complicado com uma garota chamada Daisy. A intenção de usar essa estrutura dupla é claramente construir o mistério envolvente. Mas, de acordo com as críticas da galera que leu, isso acabou prejudicando bastante o ritmo. A linha do tempo do passado parecia muito com um livro de literatura jovem adulta, enquanto os capítulos do presente focavam exageradamente em encontros ruins e deixavam muito a desejar na hora de construir um clima real de suspense e perigo. A própria Freida McFadden confirmou essa estratégia de quebra de ritmo durante uma entrevista para o blog da TAG. Ela disse o seguinte: "Eu tento imaginar como leitora o que eu acharia que vai acontecer e então sigo numa direção inesperada." Essa fala deixa bem claro que existe uma intenção consciente de subverter as expectativas o tempo todo. Ela adora espalhar aquelas famosas pistas falsas, tipo quando criou o personagem altamente suspeito apelidado de Slug. A ideia principal era literalmente deixar quem está lendo sempre desequilibrado. E isso nos leva à segunda parte da nossa exploração, a anatomia da obsessão. Amor, controle e perigo. É aqui que a gente entra nas motivações mais sombrias que movem toda a ação dramática da história. No contexto dessa obra, a obsessão toma umas proporções absurdas. Estamos falando de manifestações de ciúmes extremos, a adoção de identidades completamente falsas e forjadas, e um desejo quase letal por controle absoluto sobre a vida e o ambiente do parceiro. A dinâmica entre as fascinações violentas do Tom e aquela possessividade assassina da Daisy acaba apagando de vez qualquer linha divisória que possa existir entre a simples admiração romântica e uma dominação extremamente perigosa. O livro explora justamente como a busca por afeto pode, num piscar de olhos, se transformar numa necessidade absoluta de controle. O que acaba levantando uma questão que não quer calar na cabeça de quem acompanha a trama. Mas será que essas reviravoltas psicológicas todas realmente fariam algum sentido no mundo real? A ambição da autora para o enredo era muito alta, mas quando a história finalmente chega nas mãos do grande público, o choque de realidade é bem implacável. E essa transição, da intenção para a recepção, é onde a conversa fica realmente fascinante. Chegamos então ao nosso terceiro ponto que gerou um barulho enorme: falta de lógica e realismo, o veredito da internet. A onda massiva de críticas nas comunidades online, especialmente lá no Reddit, focou pesado no comportamento da protagonista. E para entender o porquê, dá só uma olhada nessa lista de sinais de alerta absurdos que a Sydney simplesmente ignorou. O cara com quem ela sai usa um sobrenome falso. Ele dá para ela o número de um celular descartável. Ele afirma com toda certeza que trabalha num hospital que, pasmem, nem sequer existe. E o detalhe mais chocante: tudo isso acontece logo depois da melhor amiga dela ser assassinada no mesmíssimo prédio, apenas 2 meses antes. É inacreditável, não é?
Essa quebra gritante de realismo e a completa falta de instinto de sobrevivência da personagem frustraram a audiência num nível que as pessoas literalmente queriam gritar com o livro. E para mostrar como a leitura atenta da internet não perdoa absolutamente nenhum detalhe, destacamos essa crítica incrivelmente votada no Reddit e cheia de humor. Em uma das cenas, o interesse romântico supostamente está lá tomando seu banho e cantando Mozart. Bom, considerando que Mozart é mundialmente famoso pelas suas peças instrumentais clássicas, a galera logo perguntou: como exatamente se canta Mozart no chuveiro? O Tom estava apenas gritando sons de piano? São exatamente esses pequenos deslizes cômicos que quebram o clima de tensão e jogam toda a credibilidade do enredo pela janela. Mas acredite, a falta de lógica não parou por aí não. O pessoal mais focado encontrou um erro grotesco de continuidade. Na linha do tempo do livro, que se passa por volta de 2004, tem um personagem enviando vídeos do YouTube por mensagem de celular. Gente, não só o YouTube nem tinha sido inventado ainda, ele seria lançado um ano depois, como a tecnologia dos celulares daquela época estava longe de aguentar vídeos assim com tanta facilidade. Foram saltos lógicos anacrônicos como esse que destruíram completamente a imersão de quem buscava uma trama coesa. E isso nos leva à quarta parte da pauta: finais controversos, expectativas frustradas e uma revelação bem no estilo de filmes como Pânico. Como a gente pode ver, existe um abismo enorme entre o que a história prometeu e o que ela realmente entregou na sua conclusão. A expectativa geral era algo justo e pé no chão. O Tom entregando a Gretchen, que na verdade é a Daisy, para a polícia, garantindo que as mulheres assassinadas tivessem justiça. Enfim, uma resolução condizente com a realidade. Mas o final que chegou? A doce amiga, de uma hora para outra, revela um verdadeiro eu totalmente psicótico no estilo vilã de desenho animado e simplesmente foge impune junto com o Tom em direção ao pôr do sol. A grande maioria achou essa mudança abrupta de personalidade totalmente forçada e super anticlimática. Não havia base nenhuma para aquilo. E tem uma citação de uma resenha que resume tão perfeitamente a exaustão com o desenvolvimento dessas personagens que a gente teve que trazer. A protagonista em todos os livros da Frida sempre tem os instintos de sobrevivência de um peido. Além de ser muito engraçado, mostra exatamente o nível de frustração. É que além da reviravolta maluca da vilã, a própria Sidney toma decisões absurdas no fim. Como a escolha de voltar para um ex-namorado tóxico só para atender às expectativas da própria mãe, depois de ter passado por tanto perigo de vida e morte. É de cair o queixo. Por fim, vamos ao nosso quinto ponto: ecos de outros thrillers, para entender onde O Namorado realmente se encaixa dentro desse gênero tão popular. É super interessante colocar o livro em perspectiva comparando os temas com outros grandes sucessos de vendas. Se a gente olhar para essa dinâmica maluca de um casal sociopata correndo solto, fica quase impossível não lembrar imediatamente do Joe e da Love na segunda temporada da série You. Já o mistério em torno de uma identidade totalmente oculta e não confiável puxa uma inspiração muito óbvia do aclamado Garota Exemplar. E toda aquela história pesada de traumas e abusos enterrados lá no passado do Tom lembra bastante as reviravoltas de tramas como A Paciente Silenciosa. A grande diferença, apontada por várias fontes, é que apesar de as ideias centrais e a ambição estarem ali no mesmo patamar desses pesos pesados, a execução final tropeçou demais na própria falta de lógica. O que nos deixa com uma última e grande provocação. Afinal de contas, um thriller psicológico precisa ser perfeitamente realista e blindado contra furos de roteiro para manter a atenção da gente, virando as páginas furiosamente no meio da madrugada? A perfeição da lógica é mesmo um requisito obrigatório para o sucesso de um livro? Porque vamos combinar. Apesar de todas as falhas inegáveis, dos anacronismos e da imensa revolta documentada online, O Namorado cumpriu seu principal papel. Ele entreteve. A história manteve a sua audiência absurdamente engajada, lendo, comentando e xingando até a mesmíssima última página. E talvez a capacidade de gerar um debate tão passional e divertido assim seja o maior testamento de que essa obra acertou exatamente onde mirava. A gente encerra essa exploração por aqui. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.